Hello, seja muito bem-vindo ao nosso Pod de Negócios. Esse canal é um canal super importante para você que é empreendedor e para você que tem a intenção de ser empreendedor, porque aqui a gente tem conteúdo gratuito que vai te dar insight para novos negócios e você pode também se especializar no seu próprio negócio. E são convidados especiais que vêm aqui com a maior boa vontade, faz aquela entrega para te dar um conteúdo de graça. Então você tem que fazer alguma coisa por isso, né? O que você pode fazer? Você pode curtir aí o nosso vídeo, compartilhar, se inscrever no nosso canal para que a gente cresça esse canal e traga cada vez mais conteúdos gratuitos para você. Obrigado pela sua audiência de hoje, viu? Hoje nós estamos com um convidado que nem de São Paulo viu? O cara não veio especificamente para o nosso podcast, mas teve esse carinho de reservar aquele tempo e estar aqui no nosso estúdio para trazer um conteúdo incrível. E olha, sabe o que ele vai fazer hoje aqui no nosso conteúdo? Deixar dinheiro aqui, na mesa para o contador, para a gente pegar o dinheiro mesmo de verdade. Conteúdo precioso com o imparável Robson. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Débora. Agradecer a todos pelo convite. Participar aqui, para mim, está sendo algo muito especial. E vamos juntos aí transbordar e bater um papo legal. Espero que você que está conosco tire bastante insight e execute, que é o mais importante. Isso, se não fizer, não adianta nada, né, Robson? Fica só sendo mais uma sacada. Eu falo muito, né, Débora, que existe uma diferença brutal entre empolgação e motivação. A empolgação, primeira semana, segunda, você ainda vai estar com ela, depois ela vai embora. A motivação não, ela te move para uma ação e aí sim você faz algo diferente. Sim, com certeza. E você estava ontem no evento do Johnny Martins, né? Fez uma palestra lá e amanhã, hoje ainda, você está indo embora para Recife, né? Sim, daqui a pouquinho, às 14 horas aí eu tô embarcando. Ontem a galera tava numa energia muito massa. Como que foi lá o evento? Qual que é o seu feedback? Olha, o evento incrível. A gente está vivendo um momento que eu falo que a transformação da contabilidade foram alguns anos atrás, 7, 8 anos atrás, com a chegada da tecnologia. Sim. Hoje o que a gente está vivenciando é a mudança do contador, do perfil do contador na raiz. E isso está vindo desde eventos, desde muito networking, desde uma permissibilidade de você transbordar e ser transbordado. Então, no nosso mercado existia muito aquela cultura do esconder o jogo. Sim. Na minha época, né, eu já vivo de contabilidade há 16 anos, galera. Na minha época você falava, e aí, como é que tá o teu escritório? Tá ruim pra caramba e tal. Ninguém compartilhava. E hoje é o contrário, né? A gente tem aí tanto de forma gratuita como um podcast incrível como o seu, que traz muito conteúdo rico de valor. A gente tem hoje uma abertura e uma maximização muito maior de possibilidades para que a gente evite erros que muitas das vezes aconteceram no passado. E eu tô sentindo, Robson, não sei se isso é com você também, você que palestra, né, tem os seus eventos, talvez fale isso com mais propriedade, mas que os contadores estão vivendo com mais propósito, né? Antigamente a contabilidade era um negócio assim tão formal, tão tradicional, que a gente realmente tinha que esconder o nosso jogo e o jogo dos clientes, né? É lógico que a gente tem que ter todo aquele cuidado de esconder as informações dos clientes, mas hoje a gente consegue abranger melhor o comportamento, né, do contador de uma forma que a gente consiga, né, envolver também os nossos empresários, que eles viram não só clientes nossos, viram fãs, né, do nosso trabalho, e eles têm aquela credibilidade de perguntar pra gente, olha, o que você faz pra me ajudar pra ser como você, né? Você sente isso também? Total. E isso está muito conectado a tudo que a gente tem evangelizado dia a dia. Então, por exemplo, por muitos anos, nós contadores, nós empresários contábeis, éramos vistos, primeiro, por nós mesmos como contadores mais despachantes, um contador muito mais ligado à conformidade legal, e acabava não percebendo o quão de transformação a gente poderia levar para o mundo. Então, a partir do momento que a gente começou a entender que, eu ajudando empresários, esse transbordo ele fica muito mais claro, essa mentalidade ela começou a mudar. Então, hoje o contador, ele principalmente, e eu cito muito, Débora, que a pandemia foi um grande potencializador disso. A gente teve um momento muito triste, mundialmente falando, mas teve algumas coisas que foram como efeito colateral legais. Uma delas foi mostrar para o nosso país a importância do contador. Então, o contador foi o profissional que mais trabalhou, além da galera da área da saúde, né? Foi o que mais trabalhou para salvar empresas, para salvar empresários. Quantas pessoas estavam desesperadas e ligavam para a gente? O que eu faço? Que medida provisória é essa? Então, esse acionamento ele veio de um cenário variável
E que esse cenário variável mostrou que o contador não era só aquela coisa da guia, aquela coisa da folha de pagamento. Então, eu acho que essa mudança ela tem cada vez se fortalecido pelo movimento que a gente está gerando todo santo dia. Que legal, né? E com o evento da tecnologia, né? Muitos contadores ficaram com medo, né? Ai, tá vindo a tecnologia, mas tá tudo tão... É ameaça, não é? Será que a contabilidade vai acabar, né? O contador vai acabar? E pelo contrário, né? A informação, a informática, né? As tecnologias vieram para proporcionar melhores trabalhos para nós, para a gente poder conseguir ter tempo para fazer mais análises, para ter mais tempo para olhar para o cliente, né, e ajudar os clientes. Eu acho isso excelente, né? Os contadores que olham dessa forma, né, conseguem se destacar, né? Não, total, porque a gente tem o quê? A tecnologia como uma aliada, e você trouxe um ponto muito, muito importante. Se você não tiver tecnologia, você não é mais produtivo. Se você não for mais produtivo, você não consegue ter mais tempo. Não tendo mais tempo, você não consegue ajudar o teu empresário, teu cliente. Então, hoje o contador, o que ele fazia num formato muito mais manual, hoje a tecnologia ajuda a gente a fazer isso de uma forma muito mais veloz, muito mais célere. E, consequentemente, assim, eu falo menos de problema e mais de negócios. Exato. Porque quando a gente olha para o empresário, por trás dele tem um CPF. Sim. E aí, esse CNPJ não é um CNPJ, é um empresário, como você é, como eu sou. E quando a gente começa a falar de negócios, nós contadores, Débora, temos um privilégio. Cara, é incrível isso, porque você tem aí vários e vários clientes de vários segmentos diferentes, com vários perfis de mentalidade diferente, de momento, de investimento. Um empresário mais agressivo, outro mais conservador. Não é assim? Isso. E aí, o que acontece? Nós, como contadores, aprendemos muito com os nossos clientes. Exato. E aí, quando vem um novo cliente, um novo empresário, você que está aqui conosco, cara, a gente tem muita propriedade para poder ajudar, porque a gente vivenciou já viu várias experiências diferentes. diferentes. Que eu falo, gente. Eu até, em um dos podcasts que a gente fez, eu falei isso, até fiz um corte. Empresário, procura um contador na hora do desespero. Às vezes você vai procurar banco para fazer empréstimo. Você vai, na medida desesperada, você procura o dinheiro. Mas às vezes não é o dinheiro que vai resolver o teu problema, às vezes é a tua cultura, o teu comportamento que vai mudar todo o teu jogo, né? E o contador é o profissional mais adequado para isso, porque além da gente ter o estudo, né? A gente tem a técnica, a gente estuda como ter uma empresa saudável. É difícil ver um contador falir, né, Robson? Eu nunca vi. Não. Eu já vi os que sumiram, porque eu acho que talvez ficaram doidos. Chegou um cliente aqui e falou, nossa, meu contador sumiu. Deve ter ficado louco, porque faliu. Eu acho que não faliu, não. Não tem então, como. Contabilidade é um baita de um negócio, né? A gente aprende a ter uma empresa saudável e a gente aprende na prática com outros clientes, com os nossos clientes, né? A gente vê cada cenário que a gente aplica com outros. Então, o contador é o profissional mais adequado para isso. E falando ainda do comportamento, né? Do novo comportamento do contador, a gente tem aí uma referência que a gente já falou aqui, que é o Johnny, né, com relação à forma de se expressar e tal. E você também é uma referência pelo seu perfil de pessoa, de trabalho, tudo, mas você tem uma curiosidade, né? Você gosta de palestrar de bermuda. Por que isso? Qual que é o conceito por trás disso? Legal. A ver com a postura do contador? Ó, o que acontece? Primeiro que ela tem uma relação e uma conexão de muita congruência. Eu moro em Pernambuco, é onde eu fico grande parte do meu tempo. E eu trabalho praticamente todo santo dia de bermuda. Então, legal. Isso começou porque a galera, por ser especialista também em marketing, a galera achou que era uma estratégia de brand, que era para chamar a atenção e tal. Mas, na real, é só uma continuidade, uma extensão do que é o meu dia a dia. Eu me sinto mais confortável de bermuda, menos formal. Eu já fazia isso há muito tempo, não aderindo ali a gravata, a terno, apesar de eu estar de blazer aqui. Mas, assim... Essa questão de vestuário na contabilidade, eu nunca imaginei que o contador tinha que ser o cara de terno e gravata sempre. Não é que isso não seja importante, é importante. Mas a bermuda, ela vem para me dar um pouco de conexão com o que é o Robson no dia a dia. Sim. Então, ela começa por aí. Só que isso virou uma coisa positiva. Então, eu comecei a usar também a meu favor. É até engraçado, Débora, que eu chego num lugar de calça, a galera fala, cadê o shortinho? Shortinho, nem a bermuda, shortinho. Tipo, cadê o shortinho? Então, assim, a ideia de palestrar de bermuda é fazer algo diferente. Legal. Então, tá todo mundo fazendo a mesma coisa. A gente pode fazer algo diferente. Imagina você, empresário, ou você, contador, que tá aqui conosco, se perguntando agora, o que eu posso fazer de diferente? E é interessante, a Apple usa muito isso, né? O Steve Jobs, ele falava assim, ó,
Eu não preciso falar pro meu concorrente que eu faço melhor do que ele, que eu sou melhor do que ele. Eu apenas preciso fazer diferente. E a Apple faz isso até hoje, ela faz diferente. Importantíssimo isso que você tá falando, viu? Eu sou a defensora das boas vestimentas, tá? Vou te falar isso. Eu não tô Mas, falando que short não é boa, porque eu você estava só muito usa... elegante, viu, você ontem. só usa... Você acha que eu não reparo? Você não anda com uma bermuda de surfista, você vai com uma bermudinha da Zara. Você acha que eu não tô ligada? Eu tô ligada. Top. Mais cara que calça. Assim, então. Mas o que eu falo, assim, da questão da boa vestimenta... que eu até postei outro dia nas minhas redes sociais, que quando você começa, infelizmente, né, as pessoas vão te ver conceito, né? pelo que você se veste, né? Então, assim, tem a questão do respeito, né? Então, eu, particularmente, não sei se você concorda comigo, tá? Eu acho que o começo, não que você tenha que se enquadrar em todos os padrões, não é isso. Mas você tem que impor o respeito. Então, para nós mulheres, andar sempre bem maquiada. Eu curto muito andar de salto, eu acho que isso dá um respeito maior para nós mulheres e tal. Mas depois que você conquista o teu nome, como você, fazer diferente te leva para um outro nível. Total. Né? Porque você deixa de ser mais do mesmo. Né? Vai ter vários palestrantes lá, mas o Robson é o cara de bermuda. Então é o cara que o pessoal vai olhar. O que esse cara vai apresentar que ele tá de bermuda? Então eu acho uma sacada sensacional. E assim, é total, tá? Início de jornada, eu compactuo e harmonizo da mesma ideia. Quando você constrói uma autoridade, quando as pessoas de alguma forma já começam a te conhecer e entender que o teu conteúdo é de valor, aí isso vira algo muito incrível e muito estratégico. Então, pô, pensa comigo, eu estava em Salvador, há 15 dias atrás, um evento para 400 contadores. E foi a primeira edição do evento, era um evento que, em tese, tinha um público um pouco mais convencional, e tá lá o cara de bermuda. Só que esse cara não tá lá de bermuda à toa, não colocaram esse cara no palco à toa, ele tem uma jornada. Vai ensinar também, né? O pessoal já olha diferente. Ele tem uma jornada, ele tem uma história, ele tem um resultado. Então, opa, a bermuda fica o de menos. Fica o charme. Fica o charme. Aí eu fui pra Caruaru, um outro evento. A galera já tava falando. Aí eu fui de calça no primeiro dia, porque eu só palestrava no segundo. No primeiro dia todo mundo. Mas amanhã você vem de shortinho, né? De shortinho. Então o branding ele fortalece. Tava lá no Johnny. O Johnny me mandou uma mensagem. Disse assim, ó. Você está proibido de vir pro Missão se você vier de calça. Você só entra no evento de shortinho. Então... isso virou uma coisa legal. E como você validou e testou, agora você potencializa. Vai ter Robson de shortinho por todo lugar agora. Ótimo, mas eu acho bom a gente, né, deixar bem claro que as fases são importantes. É uma fase, né? E as fases são importantes. Você tá ainda no início de jornada, ninguém te conhece, você aparece shortinho, você pode, de alguma forma, ser visto como um cara não sério, como um cara que talvez não ajude. E hoje é diferente. Eu me lembro de uma história, tem mais ou menos uns 4 meses, doutora Viviane. Ela tem 5 clínicas odontológicas com a gente. E aí, a gente não recebe no escritório clientes. É muito raro mesmo. Mas quando os clientes vão lá, eu tô de shortinho normalmente. E aí, nesse dia, eu tava de tênis e com uma bermuda tipo de academia. Uhum. E com uma camisa bem, bem leve, que eu ia pra praia depois do almoço. Uhum. Aí eu só tiro o tênis e coloco o chinelo e vou. Só que eu tava trabalhando a manhã inteira, normal. Aí eu cheguei na sala de reunião, ela tava com um time... ela, oi, Robson, tudo bom? Quanto tempo? Veio da academia? Tipo, ela criou ali um cenário. Não, doutora, eu tô trabalhando, viu? Então, acontece, às vezes, até hoje. As pessoas já têm aquele preconceito, né? De contador tem que ser aquele e alinhadinho, né? Então, mas é aquilo que você falou, tem as fases, né? Bom, muito legal. Isso foi a nossa introdução, né? Acho que 20 minutos na introdução. A conversa tá fluindo gostosa. Boa, vambora. Mas eu quero saber um pouquinho da tua história, Robson. Eu tava comentando contigo ali nos bastidores que me incomoda muito a gente ver a quantidade de influencers que pregam coisas que não viveram. Sim. Que querem ensinar coisas que não sabem, que não fazem, que não têm experiência. Isso me incomoda. E hoje a gente tem uma pessoa aqui que é completa. Você veio de baixo. A gente não vamos romantizar também a pobreza, não é isso. Sim. Mas é a questão da... Isso também faz parte até de mim, sabe? Daquela vitória, daquela conquista. Ontem, eu tava até comentando com as meninas, só compartilhando com você,
que eu tenho umas orações assim meio diferentes, né? Conforme a gente vai crescendo, e aí ontem eu tava orando a Deus, orei outro dia e ontem eu orei de novo. Senhor, obrigada que a minha cozinha é tão grande que quando eu lavo a louça, não espirra na louça que já tá limpa. Porque eu morei já em lugares tão apertados que espirrava, você está lavando a louça e espirra na louça que já tá limpa. Então assim, esse trajeto do crescimento te dá uma sensação de gratidão. Você trabalha diferente, o brilho no olhar é diferente, Sim. a garra é diferente. Então, esse foi um dos motivos que eu fiquei te insistindo para você vir aqui. Feliz E eu de queria estar que aqui. você contasse um pouco da tua história, de onde você veio, como que foi para você se formar, para você montar o seu escritório e crescer, como que você cresceu hoje, assim, um monstro, né? Sim, claro. Ó, eu começo na contabilidade em 2014. Mas eu começo a empreender e quebro em 2013. Então, eu tinha 17 anos em Pernambuco, na cidade chamada Jaqueira, 12 mil habitantes. E eu fui num estabelecimento, assim, bem simples. E tinha um fliperama. Sabe aqueles fliperama, lembra? Sim. Tinha aquele Onde fliperama. E aí, e eu quero contar a história desde antes da contabilidade, porque ela conecta o Robson empreendedor, a visão do Robson empreendedor. E aí eu vi ali aquele ambiente, e eu vi um ambiente bem básico, bem. Ele atraía crianças para jogar videogame. Eu não via aquilo como um ambiente legal para criança. Uhum. Eu achei aquilo muito desleixado. Só que eu vi no vidro do fliperama, eu vi um telefone. Isso em 2013. 2013, meu Deus. 2013 não. 2006. É, porque 17 anos eu ia falar, nossa, você tá 2006, desculpa. Faz só 10 anos. 2006, gente. 2007, peraí. Vamos alinhar aqui, o contador tá fazendo as contas. 2006, eu tô com 34, 2007. Ah, tá, então você acabou de rir. 2007, que eu voltei pra São Paulo em 2008. Eu tenho que... As chamas voando. Ó, é que é 2006 pra 2007. É de outubro a novembro, de outubro a novembro. Olha isso. 2006 pra 2007. Foi um ano, é isso mesmo. Uhum. De 2006 pra 2007, eu peguei um cartãozinho telefônico e liguei, comprei um cartão na época, liguei pra aquele telefone do vidro. Sim. E aí era uma empresa que disponibilizava aquele fliperama e tal. Beleza. Fizeram uma visita, o meu pai tinha 4 pontos comerciais, aí ele disponibilizou um pra mim, alugado. Eu recebia Bolsa Família, 75, Bolsa Escola, R$75 na época. E o aluguel com meu pai era 50. Falei, pai, eu vou pagar o aluguel, eu tenho meu Bolsa Escola. O cara veio, visitou o local, e aí era assim, ó. Você vende a ficha por 20 centavos, 10 pra você, 10 pra mim. Sim. Empresa Robson. Uhum. Chamava-se R-Games. Então foi o meu primeiro empreendimento. Era a sua lojinha de games, né? Eles 17 colocaram. anos? 17 anos. Eles colocaram 4 fliperamas. Aí tinha um cara que vendia sorvete. Se você vendesse sorvete dele, ele te emprestava o freezer. Coloquei um freezer com sorvete. Aí tinha, naquela época era permitido aquele negocinho de moeda, tipo caça-níqueis, sabe? Uhum. Era permitido, aí coloquei um daquele e comprei um monte de salgadinho, pipoca e tal. Virou um negócio. Depois eu entendi que aquilo virou um negócio. Só que eu não tinha gestão financeira. Então eu tava ganhando R$1.000 por mês e gastando 3. Quebrei em um ano. Falei, puxa vida. 22 de novembro volto pra São Paulo. Sozinho dessa vez. E aí fui morar na casa da minha tia. Morei lá 3 meses. E no primeiro mês eu cheguei em São Paulo com R$200. A sua intenção era procurar emprego aqui em São Paulo? Procurar emprego porque eu tava quebrado. E aí, nessa dinâmica, quebrado mesmo, assim, tipo, nome já no Serasa, já tava ruim, com 18 anos. Então, foi do 17/18. E aí, 22 de novembro, eu chego em São Paulo, eu volto, de 2007. E aí, eu tinha R$200. E no voo até São Paulo, Recife, São Paulo, eu trilhei ali na minha mente, porque a gente primeiro cria na gente, né? Depois a gente vai buscar o como materializar isso. Eu criei na minha mente que eu ia fazer diferente. Pra você ter ideia, eu queria ser jogador de futebol. E eu, nesses últimos 4 anos, que foi ali tipo de 14 até 17, eu parei de estudar sempre no último mês. Ou faltando 2 meses. Nossa. Então, além de ter só R$200 no bolso, eu cheguei à 8ª série. Você não tinha se formado ainda. Eu não tinha me formado em nada. E aí tinha naquela época aquele supletivo que era 6 meses, válido por 1 ano. Uhum. E aí eu estudei o 2008 inteiro.
e o 2009 inteiro. Aí eu fiz oitava e primeiro e segundo. Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, no Presidente Dutra, em Guarulhos. E aí, morando com a minha tia. Aí, o Carlos Rocha era amigo do meu pai. E aí, a minha mãe pediu uma oportunidade. Ele tem um escritório aqui de mais de 30 anos, hoje eu sou mentor deles. Que legal. E aí, mais de 30 anos de escritório, 700 clientes, pô, faturamento de múltiplos 7 dígitos ano. E eu não entendia nada de contabilidade, mas eu era muito bom com o número. Então, eu achava que, de alguma forma, isso tinha uma sinergia. Ligação, né? Depois você entende que contabilidade tem Não, nada a ver nem com assim. número. Não tem nada a ver, não é matemática. Não. E aí, nessa dinâmica, eu vi ele, aí a minha mãe pediu esse emprego em novembro, ele falou, talvez a gente veja algo em janeiro. E aí, em dezembro, eu passei para ir no supermercado e ele tava vindo da lotérica. E, tipo, ele nem olhou para mim. Só que é o jeito dele, depois eu descobri. Na rua ele nem olha, ele não olha pra ninguém, ele anda reto assim e tal. Uhum. Falei, caramba, mãe, não tem emprego nenhum não. Ele passou por mim aqui, nem me olhou pra mim. reconheceu. Nem olhou pra mim. Aí, não, filho, não sei o que e tal. Quando foi na primeira semana de janeiro, ele me chamou. E aí começa a minha história na contabilidade. Ele falou, você vai ser office boy, na rua é isso, aquilo, eu não tava entendendo nada. E você conhecia as ruas de São Paulo? Nada, porque eu saí daqui com 12 anos e eu voltei com 18. Uhum. Mais ou menos Você isso. não andou, né, aqui É. assim, sozinho. Não, eu era minha fase mais jovem, né? E aí, Débora, nessa dinâmica, o que aconteceu? Eu comecei como office boy. Só que lembra dos R$200? Sim. Tinha a finada Microlins, não sei se existe ainda. Trabalhei na Microcamp. Então mas tá. É a mesma... A Microlins tinha um curso lá chamado Rotinas Administrativas mais Informática. Era R$110 a mensalidade. Eu tinha 200. Eu paguei e me matriculei. No outro mês, eu só tinha 90, e que eu ainda tinha gasto uns R$30 e tal. Resumindo, eu fui descarregar uma carreta de carne, ganhei mais R$70 e completou a segunda mensalidade. Na segunda mensalidade, eu já comecei a trabalhar na Carlos Rocha, onde eu fiquei lá a vida toda, 7 anos. Eu só tive um emprego. Depois eu empreendi. E aí eu fiquei por 7 anos lá. E na Microlins, 3 meses depois, aí eu reconectei aquilo que eu sempre já entendia como importante, educação. Eu só tinha ali negócio de futebol, um pouquinho da locadora de videogame, eu tinha me perdido. Reconectei a importância da educação. E aí eu sou muito intenso em muito de tudo que eu faço. E aí eu fui de forma muito intensificada. Eu sentia muita saudade da minha mãe, da minha família. E para que isso se tornasse algo menos doloroso, eu fiz amizade com um dos professores, o professor Tiago, deve ser professor de lá até hoje, se ela existir ainda. Era uma Microlins no Pimentas e eu tô no Presidente Dutra. Uhum. O Tiago, ele ficava o expediente dele normal de professor, das 8 às 17. Uhum. Ele me deixava ficar todas as turmas. Então, tipo, era o mesmo curso, só que eu via os módulos várias vezes. Uhum. E aí, nessa dinâmica, eu fiquei muito, muito bom. 3 meses eu já era aluno destaque da Microlins. E aí eu ficava toda hora vendendo meu peixe dentro da contabilidade de Carlos Rocha. Sim. Aprendi Excel, aprendi isso, sei calcular rescisão e tal. E nessa dinâmica, eu estipulei um prazo, uma meta de 2 anos para deixar de ser office boy. Então eu rodava as ruas de São Paulo inteira, aprendi muito rápido, fazia muito amizade, porque naquela época era muito senha, fila, né? Não era essa coisa de agendamento eletrônico e tal, chegar cedo. Então, quem vai pro posto fiscal hoje? Quem vai pra prefeitura? Tinha isso. Uhum. E naquela época não era WhatsApp, era ligação. Sim. Beleza. Essa história é um pouco longa. Não, vai contando. Mas assim, tá interessante. Nessa dinâmica, eu fiquei 1 ano e 2 meses como office boy. Uhum. Aí surgiu a oportunidade e eu passei a trabalhar interno. E aí, desde esse interno, eu rodei todos os departamentos e fui construindo toda a minha jornada. Legal. Fiquei por 7 anos e aí, em 2014, eu pedi demissão. Falei, olha, só que era uma coisa que a gente tinha falado em 2008. Comecinho de 2008. Falei assim, eu vou estudar 2008 e 2009. 2010 eu presto vestibular para poder fazer a faculdade. 2013 eu me formo. 2014 eu junto dinheiro e vou embora. Tava traçado desde o avião. Tava tudo planejado. Desde o avião isso estava na minha mente. E aí eu fui, obviamente, só adaptando. E aí nessa dinâmica, eu me lembro que eu passei na Uninove em 6º no vestibular. Que legal. É uma universidade de 100 mil alunos. Conheço. 7, 8 campos, alguma coisa assim. Eu me formei na Vila Maria. Só que tinha que pagar a mensalidade. Era R$340 aproximadamente. Naquela época eu ganhava 450.
Mas eu segui a rotinha ali, normal. Uhum. E aí foi a primeira grande bênção de Deus na minha vida. Eu virei pro Carlos Rocha com muito medo e falei assim, ó, eu passei no vestibular, eu tô matriculado, e eu queria saber se você conseguiria, de alguma forma, ajudar na composição aqui do meu salário com qualquer coisa que fosse. E ele é muito ansioso, então quando ele quer fazer algo, ele não espera. E aí ele falou, ó, tá apertado aqui e tal, mas eu vou ver. E aí eu voltei pra minha sala, tipo, falei. Porque o peso tava a falar. Pelo menos tentei, né? Não, o peso tava a falar. Uhum. Eu não tava nem olhando pro positivo ou negativo. Eu precisava tirar aquilo de dentro de mim, porque ele era a única possibilidade naquele momento. E aí, Débora, deu 3 minutos, ele passou direto, aí ele voltou e falou assim, ó, só se não tiver, mas se tiver eu vou pagar tudo. Que top! Desse jeito. Só se não tiver, mas se tiver eu vou pagar tudo. Todas as mensalidades, todas as matrículas foram pagas pela contabilidade Carlos Rocha. Caramba! Todas. Todas. E isso fazia o Robson do outro lado falar assim, ó, o que eu posso fazer é ter ótimas notas, é ser um puta aluno. E ser um ótimo funcionário, É isso aí, né? é isso aí. E aí, assim, construímos uma linda história juntos. E em janeiro de 2014, eu falei, ó, eu tô pedindo demissão pra novembro de 2014. Eu fiz um aviso prévio de pedido de demissão de 11 meses. Com alta previsibilidade para poder treinar e capacitar pessoas para ficarem no meu lugar. Uhum. Então, isso foi muito legal. Treinei durante esses 11 meses 2 pessoas. Qual que era o seu cargo, o seu último cargo? Eu coordenava toda a parte de legalização e toda a parte comercial. Essas 2 células. Uhum. Mas ao longo dos 7 anos, eu fui DP, eu fui fiscal, fui contábil. Passou por todos. Eu andava com fusquinha fazendo cobrança. Naquela época, a gente colocava o dinheiro numa fichinha tipo de prestanista, sabe? Uhum. Então eu vivi todas essas fases, mas o meu pico, meu melhor momento, eu ganhava R$7.000 em 2014. Caraca, já ganhava super bem. Super bem. E foi trabalhando com a parte de legalização, essa parte societária, e a parte comercial. Então eu era o cara que fechava e já era o cara que abria as empresas. Sim. Eu precificava e tal. Depois soltava para contabilidade. Show de bola. Pedi demissão. 2 dias depois eu pedi para ser readmitido. Por quê? Desistiu? Porque eu fiquei com medo. Eu olhei, eu tinha R$120.000 de reserva, mas o meu padrão de vida era de R$6.000, R$7.000 mês. Eu fiz conta e deu medo. 3 filhos, e aí deu medo. Não fui readmitido, seguimos o fluxo, e aí cheguei em Recife. Não conhecia ninguém. Débora, eu já tinha comprado 5 computadores, caixa de caneta, caixa de branquinho, porque a minha referência era Carlos Rocha. E tudo que eu comprei, eu mandava entregar na Carlos Rocha. Olha que legal. E ele já sabia também. Todo mundo já sabia, todo mundo já sabia. Todo mundo já sabia. Mas era pra montar em Recife, né? Em Recife. Eu não queria, de alguma forma, direto ou indiretamente, ser concorrente dele aqui. Uhum. E eu não sabia se seria Recife. Eu tava numa dúvida cruel. Recife, Caruaru. Caruaru eu posso ser... tem menos concorrente, Recife já é capital, mas Recife tem mais dinheiro. Eu fiquei nessa loucura. Uhum. E acabei optando por Recife. De janeiro a setembro eu não tive um cliente. Mas você saiu pra rua pra prospectar? Não sabia, Não sabia como fazer. É porque lá na Carlos Rocha provavelmente tinha mais indicação, né? Era uma placa, o fiscal da prefeitura notificava e a pessoa... contador. Era fácil vender. Uhum. Eu vendi mais de 700 contratos. Caramba. Em 7 anos. Porque todos os dias a meta do fiscal era sair na rua e notificar quem não tinha CNPJ. Entendi. Aí ele dava 8 dias para você encontrar um contador e abrir a empresa. Uhum. Simples assim. Então não tinha estratégia de marketing, nada. Era uma placa de 5 metros quadrados. Era isso naquela época. E aí eu descobri prospecção ativa, outbound. Uhum. E aí eu liguei. Meus 80 primeiros clientes foram de ligações frias. Mas ótimo, né? Eu uso esse script até hoje com o meu time. O mesmo script. Inclusive, quem estiver vendo aqui que for contador, manda mensagem lá pra Débora que eu disponibilizo o script pra vocês. Disponibiliza pra mim também. Presente. E aí, Débora, seguindo essa minha jornada. Setembro, eu conquistei o primeiro cliente e esse cara veio da internet. E eu descobri o poder da internet. Desde então, eu não parei mais. Então, a minha jornada na contabilidade, ela começa 7 anos construindo uma carreira, desde office boy até um cara que coordenava 2 departamentos. A coragem de pedir demissão, mesmo com muito medo, queimando ali a ponte e indo para um cenário de 0 cliente, estaca 0. Eu olhava para aqueles 5 computadores e eu me sentia um idiota.
Porque eu falava, sonhei tão alto. por que eu comprei eu comprei 50 caixas? Porque eu falei, vai ser os meus 50 primeiros clientes. Quando eles vieram, não tinha nada na caixa, só a etiqueta do nome do cliente. Sim. Era uma coisa, tipo, muito mais psicológica minha do que qualquer outra coisa. E aí já tava chegando essa fase do digital, que foi 2014 para 2015. Nem usou as caixas. Eu usei só para pôr a etiqueta. Aí não comprei novas caixas. Então acontece um pouquinho assim. A gente vem nessa jornada de empreender em 2015. Não conhecia ninguém, não conhecia a legislação, mas tinha tempo. E todo dia eu ia de 6 da manhã até 8 da noite, todo santo dia no escritório, trabalhando, mas muito sem direção ainda. E aí fui estudar mais, fui entender mais e a gente foi seguindo. Hoje lá o seu escritório fica em Recife, né? Hoje nós temos 8 unidades. 8 unidades em outros estados. Tem uma unidade aqui em São Paulo, com 260 clientes aproximadamente. Legal. Tem Recife, Natal, Goiânia, Cuiabá, Curitiba, João Pessoa e Fortaleza. Ao total, na sua carteira de todas as unidades? Hoje a gente tem pouco mais de 1.115 clientes. Legal. São quase 100 colaboradores no conjunto como um todo. E lá em Recife a gente está numa laje corporativa de 300 metros quadrados. Que top. É a nossa base principal. Você acha que esse fato de você ter passado 7 anos ali, passando por todos os departamentos, te deu uma visão maior de que, poxa, eu consigo montar um escritório? Porque o medo de todo contador que sai da faculdade é, será que eu consigo? Será que eu sei? Porque tudo que a gente deixa de fazer é uma multa. É uma autuação. Então, assim, tem esse medo. Será que eu consigo? Será que eu vou conseguir administrar tudo isso? Esse fato de você ter passado por vários departamentos, você acha que te deu mais segurança de que você conseguia? Isso quebrou uma objeção que eu tinha no início, então fazia parte do meu plano. O que eu pensava? Cara, se eu tô no fiscal um pouquinho, se eu tô no DP e se eu tô no contábil, eu sou um contador mais completo. Eu tinha esse pensamento. Quando eu fui pro mundo real, pro campo de batalha, para empreender, aí eu percebi que eu não poderia ficar com esse conjunto todo sozinho. Então, para você ter uma ideia, esses músculos que eu fui desenvolvendo foram muito importantes. Porque apesar de eu não ter crescido quase nada no primeiro ano, no segundo ano foi o ano que eu eliminei o sistema contábil do meu computador e comecei a formar time. Ah, legal. Então, eu acho que um grande potencializador dos meus resultados foi que desde sempre eu olhei para reinvestimento, eu olhei para pilar de crescimento, e eu não queria ficar na operação mesmo conhecendo um pouco de cada área. Então, para dar o passo de abrir o escritório e ter um pouco de segurança, foi exatamente isso que eu pensei. Mergulhando em cada uma dessas áreas, eu vou estar muito mais completo. Eu estou seguro numa reunião comercial, eu estou seguro numa entrega. Você já está começando, você tomar um monte de multa, não tem nem dinheiro para pagar. É verdade. Não é? Então, eu tinha, assim, esse medo, mas depois do segundo ano, eu descobri que, na real, aquilo era muito mais para eu continuar entendendo e ser um contador como eu sou. Então, tudo que eu vivenciei de lá para cá, eu nunca esqueci, nem vou esquecer. Mas eu precisava formar time. Então, eu comecei, trazer uma pessoa. Eu trouxe a Thaisa, foi minha primeira estagiária. E aí, tudo que eu sabia de DP, fiscal e contábil, eu empurrei para ela. E aí, ela foi executando. Ela ficou comigo tempo. 5 anos. Ela ficou comigo 5 anos. Que legal. Ela construiu uma profissão comigo. Foi difícil para você, assim, delegar? Ou você já tava no gás mesmo? Eu gosto de ensinar. Eu gosto... Se você ficar comigo, seja num almoço, seja num jantar, você vai ver que, primeiro, eu falo muito. Isso às vezes me atrapalha. Mas o que eu falo é bem relevante, é bem interessante para quem tá absorvendo. E o mesmo acontece quando eu ouço. Porque eu sou muito bom em pegar algo que você faz e dar um pitaque, dar um ajuste, dar uma... Sim, dar um conselho. Então, eu gostava disso. Difícil não foi. Difícil não foi. Foi mais não ter método. Eu acho que foi mais demorado do que difícil. Você tinha mentor na época? Ou Nada. Foi tudo? Foi zero. Da sua consciência mesmo. Por isso que eu acho que... E você não modelou o escritório que você trabalhava? Você não. Já entrou do seu jeito? Modelei comprando caixa, computador, impressora. A impressora da contabilidade de Carlos Rocha era a mesma do meu escritório. Olha que babaquice, porque eles faturam muito. Eu não tinha nada. Mas eu queria ser a Carlos Rocha. A caixa que eles compravam foi a caixa que eu comprei. O modelo de computador que eles tinham foi o modelo que eu comprei. Porque era a minha referência. Só que depois eu fui adaptando isso muito rapidamente. Por exemplo, eles tinham muita cultura do dinheiro em espécie. Eu já vim com a pegada do boleto. Então eu melhorei, eu ajustei. Então assim, eu acho que não foi tão difícil. Eu acho que foi mais demorado.
Uhum. Porque, por exemplo, eu ensinava a Thaisa sem método. Eu ensinava a Thaisa sem processos. Eu tinha aquelas 10 planilhas, uma era de 100, a outra era de não sei o quê, outra era... Loucura, porque não tinha método. Isso eu fui aprimorando com o tempo. E a gente aprende... É engraçado isso que você tá falando, Robson, porque quando a gente vem de uma empresa grande, que a gente monta o nosso, né? A gente vem com aquela perspectiva de que vai ter todas aquelas coisas. Só quando você começa, geralmente você pega os clientes pequenos. E não tem quase nada. Nada do que a gente aprende na faculdade, nada do que a gente aprendeu nas empresas grandes, né? E a gente vai aprendendo na raça e modelando, fazendo do nosso jeito, né? É isso. Hoje você cria o seu próprio modelo, né? Isso. Hoje aqui no escritório, como eu só tenho 2 anos, como eu te falei, eu já comecei aqui, eu não tenho espaço para arquivo. A gente tem uma outra sala ali, que a gente pretende abrir mais aqui o escritório, mas aquela sala a gente está guardando os equipamentos do podcast. Eu não tenho arquivo, porque eu já comecei com a ideia. Você nasce no digital. Tem que ser tudo tecnológico. Eu não tenho office boy. Tudo, nossa, às vezes, a junta comercial aqui de São Paulo, eu vou te falar, viu? Tá demorando pra se atualizar. Só aí, pela misericórdia? Às vezes tem que ir lá. Aí quando tem que ir, eu mando meu pai. Eu não tenho office boy, entendeu? E não tenho arquivo, porque eu já entrei com essa metodologia. Mas eu senti essa falta, sabe? Assim, aquelas planilhas enormes, aqueles processos grandes, e a gente pega um monte de cliente pequeno, a gente não tem nem como aplicar. Não. Né? Não. A gente sente essa diferença, mas a gente tem que se adaptar, né? Total. Então, eu tinha isso, né? Nada de método. Era aquela coisa de fazer o imposto 2 dias antes do vencimento. Não tinha processo. Da hora. Não, teve cliente que recebeu o imposto dia 20. Meu Deus. E aí era aquela raiz que você falava que ia retificar e não retificava, porque você esquecia, você não tinha uma tarefa. Aí só vai descobrir quando o funcionário, né? Quando não recebe o PIS, cara. Aí você descobre. Então, assim, eu tomei muita porrada ao longo dessa jornada, mas eu aprendia sempre muito rápido. Eu aprendi... Isso é importante, eu fiz um cara? evento para... Eu tenho um evento, né? Um acelerador contábil ao vivo. Aí eu fiz para 500 pessoas. Eu vou poder ir nesse evento? Vai. Eu vou poder? Você é convidado. Eu quero ir nesse evento. Olha só. 500 pessoas, eu já tive a audácia, porque primeiro a gente cria na nossa mente. Eu falei assim, vai ser o maior evento de contabilidade do Nordeste. Isso ano passado. E aí cheguei nas grandes empresas expositoras e falei assim, vocês têm que patrocinar o maior evento do Nordeste. Cara, Thomson Reuters, Conta Azul, CIEG, acessórios, Portal Contábeis, gigante. E auditoria e tal. Cheguei nessa galera. E a galera veio comigo. Você tem uma ideia, Débora? Falaram assim, Robson, manda o manual do expositor. Eu disse, manual do quê? Sei nem o que é. Manual do expositor. Depois a galera convidada, tem manual de palestrante? Eu falei, tem. Você sobe no palco e fala, meu filho. Pelo amor de Deus, né? Vocês não sabem como é que eu sou? Então, eu criei a parada do meu jeito. Nunca tinha feito um evento na vida. E fez sucesso, né? Foi um sucesso. Mas olha os pontos de ajuste. Eu contratei uma banda. E eu pensei em todo o carinho na cantora e o que seria a banda. Não, ela é top. Ela vai interagir com a galera e tal. Mas eu não sabia que tinha que contratar a mesa de som. 8 horas da noite, horário de encerramento do evento. Chega saxofonista, baixista, a cantora. Aí disseram, onde é que tá o som? Eu disse, que som, gente? Não é vocês que vão trazer o som, não. Eu contratei uma banda, vocês não têm som? Robson, é uma mesa de som, é um outro produto e tal. Não teve o show. Ai, meu Deus. Não teve. Então, caraca. Aí, nossa, foram tantas coisinhas assim que aconteceram. Por exemplo, eu criei uma área VIP. Tinha Xandão na área VIP. Nossa, gente. Só que tava servindo no copo descartável. Esqueceram de trazer as taças. Então, essas coisas é o Robson fazendo. Uhum. Eu uso uma frase que o feito é melhor do que o não feito. Exato. E aí, para 2023, todas essas bobagens... Vai ter taça lá pra eu tomar Vai ter taça, vai ter show, vai ter feira gastronômica, vai ter uma série de coisas. Eu aprendo rápido. Então, na contabilidade foi assim. A gente cometia um erro no fiscal. Cara, não poderia cometer mais aquele erro. Erro no contábil, não poderia. Aquele erro, não. Poderia ter um novo erro, mas aquele não. Então, eu fui seguindo nessa linha. E aí, obviamente, você vai aprimorando, melhorando. O cliente te prepara. Sim, exatamente. Né? O cliente te ele torna... Ele não sabe, Ele né? não sabe, mas o cliente nos torna melhores contadores. Verdade. Não é? É verdade. Nós somos o prêmio. Eu falo que nós somos o prêmio.
Como o cliente do cliente ele é o prêmio do cara. Então, nós somos o prêmio, mas o cliente nos torna melhor. Mas, Robson, isso que você está falando de o cliente nos tornar melhor, isso é para pessoas que têm mente aberta. Sim. Porque tem contador muito mente fechada que o cliente vai e faz uma reclamação, ao invés de ele ouvir. Meu, ó, uma reclamação de um cliente é como se fosse um presente para um contador. Ele tá te dizendo, olha, você pode melhorar nisso. E se você tiver a mente aberta para falar assim, eu vou mudar o meu processo, eu vou agradar esse cliente e vou agradar outros clientes. Eu vou reter a minha carteira. Mas tem contador que olha para isso, que cliente chato do caramba. É isso aí. E não é assim. Eu sempre, quando eu tenho reunião aqui com as meninas, eu falo que primeiro que os nossos clientes são nossos chefes. Então, tem que tratar todo mundo com muito carinho. Segundo, se ele fez uma reclamação, se ele tem uma queixa, é porque tem algum furo no processo. A gente tem que achar. A gente tem que ver o que foi que aconteceu, porque isso vai nos blindar de outros futuros problemas, né? Então, isso é importante a gente frisar de que a reclamação de um cliente deixa a gente melhor quando a gente tem mente aberta para olhar o que o cliente tem. Quando fala assim, o cliente sempre tem razão, tem gente que fala, não, nem sempre. Mas, no fundo, ele tem alguma razão. Porque ele tá olhando com o olhar dele. Sim. E a gente tá olhando com o nosso olhar, né? Não, e por exemplo, a gente usa lá a NPS, né? Ferramenta do NPS. E aí você tem lá o cara que é promotor. Pô, esse cara te ajuda a potencializar os resultados. Ele te ajuda a indicar novos clientes. Legal. Você tem o detrator. Esse cara te ajuda a melhorar produto. E a galera, a maioria ali que tá no neutro, que é o famoso não fede nem cheira, esse cara pode só te mandar uma mensagem e ele tá indo embora. Verdade. Então, geralmente, assim, os que vão embora não reclamam não muito. reclamam muito. Então, assim, você medir isso é muito importante. Pô, qual que é a percepção que tá do teu cliente para com o teu trabalho, para com a tua equipe, para com a tua empresa? Quando você tem isso habitualizado, nossa, é surreal o quão você melhora produto, o quão você melhora processo, o quão você melhora atendimento. É um presente mesmo. Bom, a gente falou sobre vários assuntos aqui bem gostosos, mas a gente quer saber sobre o posto Ipiranga da contabilidade, que é a sua frase-chave, né? Sim. E no evento que eu fui no ano passado, que foi onde eu te conheci, lá no Johnny, né? Até bati um papinho assim rápido com você lá fora. Depois eu até falei assim, eu vou pedir desculpa pra ele, porque eu falei pra você assim, eu acho que eu falei alguma coisa de Recife para pouco emprego. Não sei se você lembra, eu falei assim, Recife é muito legal, mas tem pouco emprego. Depois eu fiquei falando, tô falando da terra do cara. Mas eu morei lá e vim embora por conta disso, mas é uma cidade sensacional. E eu acho que talvez para mim foi pouco emprego, porque eu conhecia pouca gente, não sabia onde estavam as melhores oportunidades, mas conheço pessoas muito bem-sucedidas. Sim. O Vitor, por exemplo, que é um mentorando o seu, Vitor e a Laís, né? Estão voando eles. Então eu vejo, assim, como que eles estão crescendo. Então, assim, e não estão na capital, né? Não, eles ficam na região metropolitana, ali um pouquinho, 30, 40 minutinhos. Então eu te conheci lá, né, e me simpatizei muito com você. E esse foi um assunto que, pra mim, foi primordial, assim, para o meu escritório. Eu ainda não apliquei tudo. Porque leva tempo. Mas eu cheguei a comentar com as meninas que eu queria aplicar algumas coisas. Mas eu queria que falasse como que é essa essência dessa tua frase de manter um ecossistema dentro do escritório, quão isso é importante, o quão isso monetiza e faz a gente crescer mais financeiramente e também de retenção de clientes, né? Legal. Oportunidades. Olha que engraçado isso, né? E, de novo, a gente vai ter que voltar alguns anos. Em 2016, quando eu comecei, ali eu estava com quase 80 clientes, todos de prospecção ativa, onde o principal ponto de valor naquela época foi preço. Mas era um preço que não era preço de contabilidade online em si, porque eu ainda estava descobrindo que ela existia. O primeiro ano da Contabilizei, ela não faturou quase nada. O segundo, ela começou a faturar. No terceiro, ela começou a abrir mercado. E aí, olha que interessante. Eu fazia reuniões comerciais, encantava muito aquele cara, já usava tecnologia, e quando eu mandava uma proposta, coincidentemente, sempre era mais baixo do que a do cara que ele tinha. Porque o cara tinha um formato tradicional, e tradicional é caro. Sim. A forma de entregar a contabilidade é muito cara. Então, esses 80, eles foram muito bem convertidos na época também, pelo fato de eu vir com a vertente de promessa de entregar bastante coisa, só focado ainda em contabilidade, mas com um preço um pouco menor. Só que isso, quando veio a Contabilizei, se quebrou. Então não era mais uma novidade ou algo do tipo. Então a minha primeira ameaça foi ali com a Contabilizei.
tá? Eu conheci ela em 2015, mas ela incomodou em 2016. Em contabilidade online, enfim. Aí eu falei assim, cara, como é que eu vou ser diferente? Como é que eu vou ser diferente para esse cliente? Porque preço não tem como concorrer. E aí eu comecei a olhar para ecossistema. Eu comecei a olhar para novos produtos, para novos serviços. E aí eu já vi aqui aquela paradinha do Poço Ipiranga. Pô, tem tudo lá, né? Padaria, tem conveniência, tem tudo. E aí eu comecei a estudar e entender um pouco mais sobre isso e testar o que eu poderia fazer. O que poderia virar produto, o que não poderia. E aí a gente começa essa dinâmica. De 2016 até agora, esse Poço Ipiranga é aprimorado a todo momento. Ele é entendido, ele é revisitado. Já teve o produto que a gente criou, que a gente tirou do radar. Eu vejo muita gente hoje falando de seguro. Eu testei seguro em 2016. Para mim... Eu nunca trabalhei em nenhum escritório que oferecesse serviço. Para mim, naquele momento, o seguro não era algo interessante. Todo mundo, Débora, que eu oferecia, o cara dizia, não, já tenho meu corretor. E se eu tivesse uma oferta de preço, o corretor cobria. Então, eu não via sentido. Hoje a galera fala, pô, seguro. Para mim, não é relevante. Porque eu testei em 2016. Quer dizer que eu tô fechado? Não, não tô fechado, tô aberto. Mas a gente tirou esse produto. A gente tinha um produto de gerenciamento de redes sociais. Imagina, uma empresa de contabilidade que faz gerenciamento de redes sociais de uma padaria, de um supermercado, de um barzinho. Isso é excelente. Quantos clientes não queriam isso? E aí, o que eu percebi de primeiro momento, tá? Olha que interessante, e isso poucas pessoas abrem. Eu percebi que mesmo que eu não tivesse o ecossistema rodando lindo, como era a contabilidade, o fato de eu trazer ele numa reunião comercial me dava uma força de competitividade gigantesca. Porque era mais ou menos assim, Débora. O cara escolheu, tá cotando o Robson e tá cotando a Débora. Tudo bem? Certo. Tá cotando nós dois. Aí ele vira e fala assim, Robson, quanto é para abrir uma empresa? A Robson fala, R$1.000 mais a taxa da junta. Preciso de RG, CPF, comprovante de residência. Débora, quanto é para abrir uma empresa? Opa, me conta um pouquinho mais sobre o teu projeto. Sua marca já é registrada? Como que você vai fazer marketing? Você vai ter a contabilidade? Você vai ter gestão financeira? Você tem alguma tecnologia? Quem que você acha que impactou mais aqui? A Débora ou o Robson? Muito mais completo, né? A Débora. E aí eu me conectei com a Conta Azul na época, virei embaixador deles e acaba entrando na base de clientes. Então, eu pegava, por exemplo, como um dos diferenciais para atração, eu dava um software de gestão financeira pro cara. Ah, legal. A galera faz isso hoje, eu fazia isso em 2016. Porque eu entendi, Débora, o poder da oferta. O produto pode ser o mesmo, mas a oferta pode ser diferente. Muito importante. Olha como eu vou dar um exemplo mais prático. Eu queria saber, mas aí você vai falando. Quantos produtos que envolvem o seu ecossistema hoje? Hoje tem 37. Nossa. Mas olha só que interessante. Se a gente olhar para o avião, você vai por um voo para Dubai. Cara, você vai ter a primeira classe, você vai ter executiva e você vai ter econômica. Mas o produto, o destino é o mesmo, o entregável que é diferente. A executiva vai te cobrar 70... A primeira classe vai te cobrar 70 mil. A executiva, 29. Na econômica, você vai pagar 10. Qual o perfil de cliente que você é e o que você quer de entregável? Eu comecei a entender isso com o meu cliente. Você quer ter contabilidade com gestão financeira? Você quer ter contabilidade que já registra a tua marca? Você quer contabilidade? Olha como oferta é importante. A gente tem uma estratégia lá que a gente fala assim para o cliente, ó, fechando comigo hoje, você tem planejamento tributário continuado pro resto da vida enquanto cliente você for. Eu já faço isso. Fiscal, todo ano, olha se o cara vai continuar no simples, se não vai. Mas você percebe que fica muito mais poderoso o nome, né? eu dizer que agora você tem isso como bônus? Porque eu tô me valorizando. Isso tem um custo de conhecimento, tem um custo hora. Então, a gente começou a trabalhar essa dinâmica. E o que eu percebi, Débora? Que o cliente não pode comprar de você só uma vez. Nós, contadores, eu costumo dizer que a gente tem uma das profissões mais nobres e mais incríveis do mundo. Porque a gente tem um cliente que é tipo o financiamento da Caixa. Sabe como é que é, não? Não. É 10, 20 ou 30 anos. É verdade. Então, o cliente na contabilidade, ele fica 10, 20, 30 anos com você. Fica mesmo. Por que vender só contabilidade? Por que vender só contabilidade? Não faz o menor sentido. Então, entendendo isso... Você já tem ali a confiança do cliente, né? Você tem a confiança do cliente. Todo mundo quer ser parceiro do contador. Advogado, engenheiro, arquiteto, empresas de tecnologia.
Porque o contador é o prêmio. Agora, quando o contador entende que ele é o prêmio e que ele pode criar células num ecossistema, não importa a dimensão e o tamanho, mas que ele já pense num segundo produto para o seu cliente, ele está começando a jornada do Poço Piranha. Então, vou dar um exemplo. Você tem aí 200 clientes. Você faz uma pesquisa rápida, no INPI, é gratuito, e olha lá quem não tem a sua marca registrada. Isso é um produto nosso que fez 250 mil ano passado. Caramba. 250 mil. Aí você pesquisa lá, 90% da tua base não tem. Nem sabe que existe. O empresário no Brasil, galera, acha que abrir o CNPJ é ter a marca. Por exemplo. Eu acabei de mudar um cliente aqui, a Razão Social. Que estava com o nome de uma outra empresa, a empresa entrou em contato. Notificou, né? Mandou tirar É isso. Agora imagina, você de forma proativa, acionando todos os teus clientes, falando assim, oi Robson, tudo bem? Opa, tudo, como é que eu posso te ajudar? Então, nós criamos uma nova solução aqui, eu não sei se você sabe ou não, mas a gente está agora ajudando os nossos clientes a proteger e registrar a sua marca junto ao NPI. E o nosso time de levantamento e diagnóstico identificou que a tua marca não está registrada. Você sabia disso? Vendi nada. Quando eu falo você sabia disso, o cara se entrega todo. Sério? Não acredito. Eu já estava pensando nisso. Quanto é? Você faz? Quanto prazo? Ele se entrega. A venda está feita. Você ajudou o teu cliente numa coisa importantíssima que evitaria um problema como o teu cliente teve e você fez receita. Produto de R$ 1.500 a R$ 3.000. Você entrega ele 100% online. Você pode atender todo o Brasil. Escritório virtual. Mais de 40 atividades econômicas no Brasil que você pode, a gente cobra lá, é um outro produto de 295 mil por ano. Você por cobra ano. Mensal, né? Anual. Fiscal, a gente cobra anual. Lá a gente cobra anual. Anual e antecipado. Caramba! Anual e antecipado. Porque muitos clientes no mensal, ele te paga 2 meses, depois ele some. E aí fica o endereço lá, você tem que comunicar a prefeitura, é um puta rolo. Quando você cobra antecipado, até se ele sair da contabilidade, ele ainda continua cliente no virtual. Sim. Eu tenho um cliente que não sou mais contador deles e eles renovam todos os anos comigo Store Virtual. Produto incrível. Porque tem um endereço lá, ele não vai querer mudar, É isso aí, e escalável. E como é que eu vendo isso, Robson? Muito simples. Se o teu cliente, por exemplo, é um prestador de serviço e ele quer abrir a empresa num imóvel que é alugado, esse cara não pode abrir lá. Porque quem mora de aluguel muda muito rápido. E quanto é a taxa da junta aqui em São Paulo? Para alteração, 190. 190. Imagina, toda hora 190 aqui, 190. Não faz sentido. Em Recife é R$400 quase. Eu vi, tem alguns estados que estão bem Isso, caros. no Rio é quase 500. Eu vi do Rio, caro pra caramba. Então imagina a oportunidade aí para você. Outra coisa, vários municípios, quando você coloca o endereço na residência, ele dobra o IPTU. É uma outra forma que você pega para poder monetizar isso e levar como um produto. Então assim, a gente tem vários produtos. Desde produtos que não são conectados à contabilidade, como registro de marca, história virtual, BPO financeiro, como produtos dentro da tua operação. Porque o contador ele tem muito retrabalho. E ele faz muita coisa que foge do escopo do que ele foi contratado. E só para você ter uma ideia, olha que impactante isso. Ano passado a gente fechou o faturamento em 12,4 milhões. Caraca, de janeiro. Nossa, que sucesso, que sonho. Sucesso você vai ver agora. De janeiro a dezembro, 12,4 milhões. 57% de serviços extraordinários. Sério? 43% recorrência. Nossa. Se eu não vendesse para o meu cliente várias e várias vezes, eu não teria faturado 12,4 milhões. Nossa, excelente. Você me convenceu, viu, Robson? Então, olha que loucura isso. Vou dar um outro dado importante. Eu compartilhei, inclusive, esse dado ontem lá na palestra do Johnny. A gente fechou 390 clientes ano passado. A gente investiu 124 mil aproximadamente em tráfego pago, anúncios online. E desses 390, 19% foi embora em 90 dias. Eu chamo de cliente Tinder. Cliente sem sentimento nenhum. Pegou e foi embora, 90 dias. Pum. Entrou e foi embora. Mas os que ficaram, 37% compraram o segundo produto. Caramba, que legal. Hoje você tem também um outro produto que a gente estava conversando, que é a questão do marketing contábil. O marketing contábil, né, específico para contabilidades, eu acho que é um oceano azul, cara. Porque olha como é difícil
a gente encontrar pessoas que entendam do nosso ramo para poder atrair as pessoas, né? Foi o tema da minha palestra ontem. E olha que interessante de novo. Eu sou muito agressivo em tudo que eu faço porque eu sou intenso. Não consigo colocar o pezinho na água de leve. Inclusive, é uma empresa de 7 meses que está indo para quase 40 colaboradores. Caramba! Quase 40 colaboradores. Abril agora a gente deve bater $500 mil de faturamento mês. Caramba! E vocês fazem as artes mensais também? Então, aí é onde que fala tá a dessas- parada. É uma empresa que não é uma agência. É uma empresa que é assessoria em marketing e vendas especializadas para o contador. Então, eu pego o teu negócio, por exemplo, você seria uma pessoa que arte não funciona. Mas eu ia pegar a tua comunicação, eu ia pegar a tua imagem, eu ia pegar a tua disposição em vídeo e fazer esse Brasil te conhecer. Então, eu estou personalizando para uma força que você tem. Aí, talvez o João não gravar vídeo para ele é um ato de morte, sabe? Ele vai sofrer. Para esse cara, eu vou plugar outros canais de aquisição que ele receba isso. Tem muita gente, por exemplo, que tem muito conteúdo, mas não consegue gravar um vídeo. Se você abrisse uma caixinha de perguntas e viesse essas perguntas, vocês poderiam fazer igual o Ícaro. O Novo Mercado, é tudo em Sim. texto. Uhum. Mas é um baita conteúdo, é uma baita resposta. Sim. Conteúdo também. Então, assim, a Wise Marketing, ela começou... Olha que doido, de novo eu vou ter que voltar, gente, alguns anos. Lembra do ecossistema em 2016? Sim. Eu fazia marketing para os meus clientes. E aí deu tudo errado, cliente insatisfeito. O cara tava bem na contabilidade, eu melava tudo no marketing, aí perdi o cliente na contabilidade. Aprendi muito perdendo dinheiro, devolvendo dinheiro. Deve ter pessoas que até hoje teve alguma frustração comigo de entrega que eu preciso reconquistar essa pessoa. Tem um contador, ó, o nome dele é Everton, eu gosto de dar nome aos bois. Everton, do Grupo Índice. Ele teve uma experiência de prazo ruim comigo. Nessa loucura de montar time, tá? Antes de virar um negócio. O negócio virou tem 7 meses. Antes era um produto. Sim. E aí, o Everton teve um site lindo, só que, sei lá, o prazo dele era 30 dias e entregou em 90. Entendi. Aí, olha que legal. Veio, o tempo passou, pedi desculpa e tal, ele recebeu, mas teve o prazo. Beleza. Muito tempo depois, isso deve fazer, sei lá, 2 anos, o Everton agora viu o movimento da Wise Marketing, viu os projetos que a Wise Marketing está fazendo, viu que virou um negócio, que tá um time estruturado e tal. Ele se reconectou comigo e ele comprou de novo. Caramba. E ele me mandou uma mensagem tem mais ou menos 10 dias. Robson, o projeto tá incrível. Que legal. E dessa vez dentro do prazo. Que legal. Eu reconquistei o Everton. Então, assim, por que eu trago esse exemplo e é legal? Porque você não precisa ter o mundo perfeito para começar. Você pode começar a ajustar no meio do caminho e saber que tem risco calculado de alguns efeitos colaterais. Então, é natural. Se eu não fizesse isso, eu não teria crescido. Sabe uma coisa que eu acho Aí virou um interessante, negócio. Robson, Hoje. Até o Johnny fala que é como se você estivesse trocando o pneu com o carro andando, né? É, mais o ou carro em menos movimento. Isso, o carro Né? em movimento. O Altair fala que a gente pula do avião e no meio do caminho a gente vai ver onde é que tá o paraquedas. É. Ele até existe, mas a gente vai ter que achar onde é que ele tá. Exatamente. Mas sabe o que eu acho importante em nós, contadores? Que até eu falei ano passado na palestra do Johnny, deram uma oportunidade, eu fui lá na frente, né? E a gente fez uma simulação de um cliente insatisfeito, como que a gente resolveria. E aí eu dei a minha resposta, que é algo que eu faço aqui no escritório. Eu acho que você tem que ser humilde, pedir desculpa, se redimir e reconquistar aquele cliente. E dar a solução para ele. Exatamente, porque ele é fonte de renda. E pegar aquele erro e levar para você como um presente. Aprendizado. Então, um aprendizado, vou consertar o meu processo. E desculpa, cliente. Eu falo bastante aqui com as meninas. Desculpa, tem que falar desculpa. Tem que falar desculpa. Porque às vezes a pessoa só quer isso. Ela só quer que você reconheça que aquilo foi um dano para ela, de alguma forma. Quando você pede desculpa, você desmonta a pessoa. Isso. E você tem a oportunidade de E reconquistar. mesmo que ela vá embora, você foi sincero. Ó, agora, recente, na Wise Marketing também, porque a gente está crescendo de forma muito acelerada. A gente vai se tornar a maior empresa de assessoria e marketing para contadores no Brasil. Eu acredito. Porque ela começou na minha mente. E olha só, a gente fez um projeto com um contador lá do Rio de Janeiro, o William. E aí, o William, nos 10 primeiros dias, ele teve problema no onboard. E nesses 10 primeiros dias, um líder nosso, muito importante, pediu demissão. A gente cresceu muito, acelerado. E aí, por motivos
de escolha pessoal, ele falou, pô, não consigo. Deu ruim pra ele, deu PT. Uhum. E ele foi embora. Eu virei e falei assim, William, eu não consigo dar continuidade no teu produto esse mês. Eu perdi um líder, eu tô com um problema na minha operação e eu preciso organizar isso. Mas se você me der 30 dias, eu resolvo. Se você não puder esperar, eu quero devolver o valor pago na implantação e a gente segue amigo. Ele disse assim, resolve o teu problema, mês que vem a gente continua. Que legal. Chegou o mês que vem, foi abril, a gente fez uma baita reunião, a estrutura dele já estava tudo pronta, já tinha organizado a casa e hoje o William tá rodando. Tem 8 dias, 7 dias, o William falou, Robson, tô te mandando o Marcelo, é uma indicação minha. Caramba. Então, sinal que ele tá satisfeito, né? Ele compreendeu, ele esperou, ele agora tá recebendo e ele agora tá indicando. Vendendo pra você. Olha o poder da transparência. É verdade. E aí, obviamente, que você vai ganhando maturidade. Isso é uma questão também de desenvolvimento de maturidade. Porque muita coisa que o contador às vezes fica bravo com o cliente, acha ele chato e tal, é porque tá com a maturidade ainda. Tem não, um pouco de ego também. também né? vaidade. Vaidade. E aí, isso é um problema. Isso é um É problema. um problema seríssimo. Eu aprendi muito Então, com a isso. Wise Market, ela virou um negócio, mas ela era um produto. A Wise Cursos e Treinamento, a gente abriu essa empresa em abril do ano passado. Ela fez 3 milhões. Caramba, que são as mentorias. Que Né? são as mentorias. Por quê? Porque a gente criou um modelo de negócios perpétuo, renovável e escalável. Então, toda semana entra membro na mentoria. Toda semana ou todo mês renova membro da mentoria. Toda semana ou todo mês pode sair membro da mentoria. Mas é um movimento que se retroalimenta a Sempre todo tá momento. rodando, É isso aí. né? Além da composição de uma esteira de vários outros produtos, de infoprodutos. Né? Então, por exemplo, eu falo, se o cara é contador e ele quer dar um passo comigo, ele tem que querer dar um passo comigo. Eu tenho um produto para ele, não importa qual seja o momento dele. Robson, eu saí da CLT. Cara, assina uma comunidade de R$97. Robson, eu tô faturando 4 milhões. Vai pro Master Black, 50 mil por ano. Então, eu consigo transitar esse cara em qualquer uma das jornadas. Então, só virou negócio. Quando eu falo negócio, galera, CNPJ e tal. Uhum. Depois que a gente maturou muito toda a jornada do produto. A Wise Marcas, mesma coisa. Pô, fez quase 300 mil ano passado. Isso é um negócio, eu não posso ficar tratando mais como Claro produto. que não. Então vamos pôr colaborador, vamos pôr time comercial, vamos pôr site, vamos pôr financeiro. Caramba. Aí hoje a gente tem 5, né? Eu abri ontem lá no Johnny. A gente tem a Wise Marketing, a Wise Gestão Financeira, que é a nossa empresa de BPO. Tem hoje 14 pessoas no time. A gente tem a Wise Marcas, a gente tem a Wise Conte e a gente tem a Wise Marketing. Caramba. E a tua cabeça com esse monte de negócio? É Nossa, careca, né? porque você é um cara centralizador ou você tem uma Não, equipe, sou bem assim? desapegado, inclusive. A gente traz um senso de alta responsabilidade muito forte na cultura da Wise Conte. Então, o pessoal tem muita autonomia. Eu gosto muito da vertente do Spotify, né? Que eles quebram um pouco essa hierarquia e falam que o que vence é a melhor ideia. Então, o meu time... A gente tem reunião de líderes que eu não participo. Eles decidem, eles definem, Que legal. eles mudam de É porque senão tecnologia. você ia ficar louco, né? Com tanta coisa. Ainda assim eu fico. Mas assim, eles mudam tecnologia, eles trazem inovação, eles tocam. E aí eu ainda tenho um tem- sócio elder que, pô, ele é muito estratégico nessa junção de Ah, pessoas que também. legal. Então, Porque você ainda tem um outro negócio que são as palestras, né? Que é Também. mais uma coisa que te consome. Porque É. você fica viajando, tem que montar script e tudo. tudo isso. Voo, né? Você acaba, pô, vou dar um exemplo. Eu fui pra Caruaru. Aí lá tem que ir de carro, né? Recife, Caruaru, 1h30. Aí você Nossa. fica 2 dias, volta mais 1h30. Aí você vai pegar um voo Recife-São Paulo, fica 3 horinhas. Aí São Paulo, mais 3 horinhas no trânsito, é outro voo, né? Aí, então, assim, bom. essa jornada, ela consome e rouba muito tempo, mas ela também é um potencializador. Vou te dar um exemplo. Se eu tenho uma empresa de marketing e se eu tenho uma empresa de educação, e eu tô num palco, como o do Johnny ontem, para 500 contadores, esses milhões aumentam. É natural, porque essas pessoas precisam do que eu tenho. Sim, é o seu comercial que você também tá trabalhando ali, então, né? assim, Você tá vendendo. É igual o Johnny, né? O Johnny, ele participa de vários eventos. Sim. Ele não fica no Serac. Porque se ele ficar no Serac, quem vai estar lá nos eventos? É, ele vende muito. Então, assim, ó, tá o Johnny nos eventos, tá a Carla nos eventos,
tá o Thiago nos eventos. Eles vão dividindo a energia, porque lá no evento eles estão trazendo mais gente pro funil. É bem isso. Então, o processo de venda é isso. Por isso que eu te falei. Tipo, eu tenho a Débora. Manda bem demais aqui. Cara, isso tem que ser visto por mais gente. Aí o marketing te ajuda nisso. Como? Sim. Colocando gasolina. Verdade. Então, pra mim, não é difícil pegar a Débora e fazer 100 mil pessoas ver ela. Obviamente, vai filtrar quem são essas 100 mil pessoas e tal. Mas o que às vezes a gente fica é no orgânico. Aí demora. Aí a gente acha que não tá tendo tanto resultado. Então tem que pôr essa gasolina. Pra você ter ideia, no nosso roadmap, a Wise Market, que é um bebezinho, a gente vai investir 800 mil reais em eventos só esse ano. Em patrocínio. Em patrocínio. Que legal. A gente tá na conta Zucom com um stand de 100 mil reais. Caramba, que legal. 35 metros. A gente vai levar batuque, tambor. E vocês não têm muitas competições, né? Tipo assim, eu conheço só mais uma, assim. Com o que a grande gente faz, nenhuma. Olha que interessante isso. É porque vocês têm um Porque é produto marketing. completo, Não, porque né? é marketing e vendas. Sim. E assim, sem demagogias, eu me considero um bom vendedor. Ah, mas é. Então, assim, imagina, você tem uma estratégia de marketing desenhada por mim e uma estratégia de vendas. E É aí. um produto bem completo. né? Porque não é post no Instagram. Sim. É Entendeu? muito mais, né? Tem Não muito mais é coisas escrever um envolvidas, artigo. né? É eu entender o teu negócio, quem você quer atrair, a gente fazer um fluxo em cima disso. A Vanessa, por exemplo, ela é uma cliente nossa na Wise Market e também na mentoria. Ela quer atender restaurante. A gente criou para ela um fluxo de funil de workshop para restaurante. Então ela capta lead só de restaurante, traz essa galera pro Zoom e no final ela faz um pitch de venda. Que top. Isso é um Legal, funil. sim. Porque não é a rede social, não é o tráfego, não é o site. O que ganha o jogo é a estratégia do funil. Porque imagina, você tem um marketing redondo, mas se o teu comercial não converte, não adianta nada. Você tem um comercial faca na caveira, mas não tá chegando lead, Não adianta. não adianta nada. Então, eles têm que estar integrados. E aí é onde a gente é diferente. A agência especializada para marketing vai ter umas 3, 4. A assessoria em marketing e vendas hoje, por enquanto, porque eu tenho certeza que a Wise Marketing vai trazer Insights para outras pessoas também. a galera vai adaptar. Vai adaptar, vai nascer empresa nova. Pode gravar. Ó, 26 de maio, gente. 26 de maio. Vai nascer outras Wise Market. Pode ter certeza. O que é muito bom pro mercado. Sim, é. Eu adoro. Isso é bom. Parece que não, mas a gente já tá falando há bastante tempo. E a gente né? tá encerrando o nosso horário. Não vou fazer você perder seu voo, Não né? podemos. Não podemos deixar você perder seu O papo voo, tá bom, viu? né? Daria mais umas 4 horas Não, é aqui, muito tranquilo. gostoso. Eu falo que, assim, o maior dos benefícios que eu tenho aqui com o podcast é uma mentoria exclusiva, né? Então, vocês vão falando, eu vou consumindo. Fica próximo, né? Eu vou Fica próximo. consumindo, é muito bom. Robson, pra gente encerrar aqui, eu queria que você deixasse uma mensagem para os contadores que estão assistindo, né? Como eu, que está em fase de crescimento, que precisa ampliar suas ideias. O que te trouxe essa energia, né? Porque você tem uma energia contagiante, você é muito magnético, você tem uma energia assim que a gente sente, que dá vontade de estar perto, de estar conversando. Como que você trabalha tudo isso em você? Como que você consegue ter essa constância para ter tantos resultados? O que você indica para nós contadores alavancarmos nossas carreiras? Uau, olha só, você trouxe o exemplo mais cedo da louça, da vitória, da conquista, da cozinha grande. Isso é uma pessoa determinada, ninguém consegue parar uma pessoa determinada, uma pessoa resiliente. Então, sempre que eu olho para o cenário atual, eu lembro do Robson comendo no Bom Prato. E aí eu recebia R$5. 4 eu colocava em educação e 1 eu almoçava no Bom Prato, com moradores de rua. E, inclusive, agora tá R$1,50. Eu falei para o Altair que eu vou levar ele lá. E aí, o que acontece? Quando você passa por um desenvolvimento de músculos como o que eu passei, tudo hoje se torna bem menos difícil, principalmente na nossa mentalidade. Então, esse é um ponto que não dá para conectar com quem está no início da jornada, porque são jornadas diferentes. Eu passei por essa pancadaria que fica difícil de mencionar para uma pessoa que está no começo da jornada. O que eu quero que vocês entendam é que vocês vão passar pelo seu processo também. E se vocês estiverem determinados, ninguém consegue parar vocês. Ninguém, literalmente. Ah, Robson, mas eu tô no método errado. Pode demorar um pouquinho, mas você vai chegar lá. Alinhei a rota, alinhei o trilho. Vai ser um pouquinho mais rápido, mas você vai chegar lá. Então, assim, ó,
A minha mensagem para você é que não importa qual seja o seu momento, é sem pressa, é sem pausa e não pode parar. Se você fizer isso, trabalhando todo santo dia, a gente vive num mercado que, Débora, só o fato da gente não fazer cagada, a gente já prospera. Já tá na frente. Não, já prospera. Se o contador, o empresário contábil, falando especificamente para você, empresário contábil que tá aqui com a gente, se você tá no começo da jornada e só não ser desleal, só não jogar sujo, só não fazer cagada, olhar sempre com carinho pro teu cliente, você vai ser próspero. Você vai performar, porque a gente tem um negócio que 5, 7% do mercado tem grande parte dos 20 milhões de CNPJ. Tem muito bolo para ser repartido aí com toda a galera. Tem muita oportunidade e nós vivemos num dos maiores países que empreendem. Pra vocês terem ideia, em negócios digitais, em infoproduto, o Brasil é um dos líderes. Aqui é onde esse mercado é mais aquecido. Olha a baita oportunidade. Temos um país no agro gigantesco. Então, assim, é muita oportunidade para você, contador, para você, contadora, tá prosperando e crescendo desde que você não pare. Acho que é isso. É o imparável, É isso né? aí. Robson, é o imparável. Robson, muito obrigada Querida, pela foi um tua prazer, presença, viu? Adorei. viu? Ai, que bom Tamo que junto, você tamo gostou. junto. Você é uma Nem pessoa parece que- domingo, né? É, no domingão. Eu estaria na academia agora, abri mão pra estar aqui recebendo esse monte de informação legal. Tamo e ainda vou te junto. perguntar umas coisas ali nos Boa, bastidores. vambora, pra cima. Obrigada mesmo pela tua Tamo disposição. Eu sei que não é fácil, né? Essa correria, saiu do evento, foi para o hotel, veio do hotel, acordou cedo e vir aqui transbordar para mim e para o meu público todo o conhecimento que você tem, que tem te feito sucesso e tenho certeza que vai agregar pra gente ter sucesso também. É muito bom, viu? Muito Foi um obrigada, prazer viu? imenso. Obrigada Tamo mesmo. junto. E aí, gostaram do nosso podcast? Esse cara é um imparável. Eu falei pra ele que ele é magnético, né? Um cara que a gente gosta de estar perto, gosta de conversar, gosta de acompanhar. E eu espero que você tenha tirado muitos insights, porque se você aplicar, eu tenho certeza que você vai ter sucesso. Eu tô aplicando algumas coisas desde o ano passado que você falou, hoje muito mais coisas. Então vamos absorver, né, todo esse conteúdo gratuito e rico. E não é porque é gratuito que não vale, é pelo contrário. É porque a gente é tão bom no que a gente faz que a gente tem esse tempo de dispor para transbordar para outras pessoas, para também serem felizes e prosperarem. Eu espero de verdade que você prospere muito na sua vida e tenha muito sucesso nos seus negócios. Obrigada por ter ficado até aqui e até o próximo podcast.